In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos fazendo a novena do Divino Espírito Santo. Hoje já é o terceiro dia. Nossa novena é bonita porque todas as orações do dia nós vamos oferecendo a Ele. Fazemos a revoada do Espírito Santo todos os dias às 9 horas. De tarde rezamos a ladainha do Divino Espírito Santo. Então, vamos nos preparando para ver se de fato podemos deixar, esse é o problema, deixar o Espírito Santo vir e vir em plenitude. Eu penso tanta coisa quando eu digo uma frase dessas. Mas enfim, hoje, sim, queria falar, viram, queridos, o que disse, é muito bonito o evangelho de hoje. São dois os que dão testemunhos, são dois. É nós, a igreja, a comunidade que Jesus constituiu e deixou, e o Espírito Santo que ele foi para nos enviar. Olha, isso é uma frase que mostra casualidade. Foi para nos enviar. Se não fosse, não poderia enviar o Espírito. Se não enviasse o Espírito, não teríamos comunhão com ele. Então foi para nos enviar. Ora, são esses dois que dão testemunho. O Espírito Santo e a igreja. Um sem o outro não funciona. Né? O Espírito Santo dando testemunho sem a nossa palavra de pregação, sem os sacramentos, as pessoas não conseguem discernir, entender bem e ficam perdidas e misturam tudo. A igreja sem o Espírito Santo é um corpo humano sem alma. Já não seria divina? Não seria divina. Então, sim, ambos. Deus quis precisar de uma igreja bem constituída para a salvação dos homens. Mas a imagem que nós temos de igreja é que pode nos atrapalhar, sabe? Pode nos atrapalhar. Especialmente nós, que fomos criados com uma imagem de igreja católica tão esplendorosa. Nos séculos ela foi criando costumes e hábitos e cerimônias que pode nos atrapalhar quando nós vemos, por exemplo, uma missa simples. Aqui no caso é uma missa simplicíssima, porque não consegui ainda ninguém para me ajudar e celebro sozinho no altar e toda a cerimônia, a beleza, sem diácono, sem subdiácono, sem presbítero assistente, sem nada. No fim é uma missa simples, não tem? Aí o pessoal fica olhando, fica admirado. O pessoal, e o nosso pessoal fica olhando os vídeos e se babam de ver aquelas missas tão bonitas, com diácono, subdiácono. Né? Aí se vão para a igreja oriental, então, com todas aquelas cerimônias, etc. Né? Mas na hora de virem aqui fazer alguma coisa para tornar a nossa cerimônia um pouquinho mais... aí já se recusam, não querem. Um não quer por causa disso, outro não quer por causa daquilo, outro não se sente capaz. E pronto, fico eu sozinho no altar, fazendo aquilo que posso. Então, a gente se acostumou com uma igreja esplendorosa, cheia de... É com papa, é com cardeais, é com bispos, é com catedrais e góticas, e altares majestosos, e cerimônias belas, e cantos. E quando a igreja se vê numa situação diminuída, né, aí... O povo até fica desconfiado, mas isso é, a Igreja Católica, estará ali o Espírito Santo de Deus? São as perguntas que o povo começa a fazer. Não é? O povo começa a fazer. Tantos querendo voltar àquele esplendor. Né? Mas eu digo, sinceramente, que o esplendor hoje tem que ser o esplendor da verdade. Da palavra de Deus. Aliás, nas leituras de hoje, em ambas as leituras, isso está centrado na palavra de Deus. Sobretudo nas palavras de Deus. Até antes dos sacramentos.
na palavra de Deus. Na verdade, está centrada a realidade do Espírito Santo, né? De que ela seja dita, ela seja anunciada, a verdade. Porque na mentira pode botar todas as cerimônias, todos os enfeites e as imensas catedrais, e um homem vestido de branco, e não sei o que mais, mas lá não está o Espírito de Deus. E é isso que acontece na contra-igreja. Ou alguém ainda acha que o Espírito Santo de Deus assiste a contra-igreja, assiste Jorge Mário Bergoglio, esse antipapa, que é o falso profeta? Não, não é o Espírito de Deus que o assiste. O que o assiste é o Espírito do demônio. Ele é o terceiro da tríade demoníaca. Quem é o terceiro da tríade divina? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o terceiro da tríade divina. E Jorge Mário Bergoglio, isto é, o antipapa Francisco, que é o falso profeta, é o terceiro da tríade satânica. Leia e entenda Apocalipse 12 e 13. Ele é o terceiro. Acham que lá está o Espírito Santo? Não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Queridos, gostaria que viesse a nós a imagem desta igreja nascente, a igreja primeva. Sim, e até antes da vinda do Espírito Santo, é o domingo que nós estamos vivendo, estamos naquele domingo de transição, né? Entre a ascensão do Senhor e Pentecostes. Esse que já na liturgia moderna não se tem. Mas sim, mesmo depois, eu digo, mesmo depois, nós temos aí uma igreja nos seus inícios com o Espírito Santo, né? Já revestida de força, de ânimo, de coragem para o testemunho, mas temos ainda uma igreja incipiente, não totalmente organizada. Tantas comunidades sem hierarquia. A liturgia não está formada. A gente não deve pensar que Jesus subiu no céu na quinta-feira e na sexta os apóstolos se reuniram e rezaram uma missa tridentina. Não rezaram a missa tridentina. Não rezaram. Absolutamente não. Foi se formando nos séculos. É nos séculos que essas coisas foram se formando. Então, e também as comunidades, não pensar que no outro dia, em todo mundo, tinha igrejas constituídas com bispos, presbíteros, diáconos, subdiácono, exorcitatos e não sei o que mais. Não foi assim. Não foi assim. A coisa foi devagarzinho se organizando-se, o Espírito Santo inspirando e a gente entendendo ele e procurando, tantas vezes não muito bem, tantas vezes um pouco diferente, aqui e lá, e por isso que depois Pio V fez essa compilação da missa e saiu a nossa missa, Pio V. E saiu essa nossa missa aí que nós estamos celebrando. Então, sim, mas temos ainda essa outra imagem, a imagem ainda mais primitiva, que é aquela da missa de hoje, que é aquela tanto do Evangelho quanto da primeira leitura. Isto é, desse domingo, isto é, antes ainda, tendo subido o Nosso Senhor e antes ainda de enviar o Espírito Santo. Conta-se que tinha, e quem conta isso são as Sagradas Escrituras, conta que a igreja constava de cerca de 120 discípulos que estavam aí reunidos. Não eram só esses, certamente havia muitos mais, já alguns espalhados pelo mundo, mas ali em Jerusalém tinha uma igreja com cerca de 120 discípulos. Estavam aí reunidos. A principal característica deles era o medo. Tinham medo dos judeus. Tinham medo dos judeus, que tinham matado Jesus e os perseguiam. Não, mas não era só essa característica. E ali tem coisas tão importantes para nós já na epístola de Pedro. Isto é, eles tratavam de se amar uns aos outros, de se respeitarem, de se quererem bem.
guardaram o mandamento que o Senhor lhes tinha dado na última ceia. Assim como eu vos fiz, passai-vos uns aos outros também. Tratavam então de se respeitarem, de se amarem, e tratavam de, sobretudo, partilhar a palavra de Deus. Meditar, rezar. E assim estavam, as portas fechadas por medo dos judeus, e rezando, e implorando a vinda do Espírito Santo que o Senhor lhes havia prometido. Esta é a primeira igreja que saiu, que ficou com a subida de Jesus. Hoje, querido, nós estamos nessa situação, tanto da igreja primeva quanto dessa semente de igreja que nós temos na missa de hoje. Estamos nessa situação. Tá? Estamos com uma igreja espalhada no mundo inteiro, mas que é realmente remanescente, isto é um resto de igreja. Quantas vezes, o pessoal me telefona, e do mundo inteiro. Né? Tantas vezes é um só na família, está telefonando lá no quarto, escondido, porque o resto da família não deve ouvi-lo. Tá? E não aceitam que se compreenda como um resto de igreja. Querem a todo custo que aquele membro da família siga as tradições e aquelas missas bonitas e solenes que ainda se celebra na contra-igreja. Querem a todo custo. Não querem que se compreenda como igreja remanescente. Então, temos tantos da igreja remanescente sem qualquer organização eclesiástica. Sem qualquer organização. Sim, temos igrejas remanescentes em refúgio, mas são tão poucas aquelas que têm presbítero. Sequer um presbítero. Bispo, não sei, eu diria que não tem nenhuma sequer. Nenhuma única sequer. Alguma com presbítero assistente, que vai lá, reza uma missa de vez em quando, uma vez por mês, por muita piedade daquela gente estranha. Nem lhes tem a mentalidade. Vai lá, eles rezam a missa uma vez por mês, aquela gente estranha, que se veste até estranho, não porque usam cogula, mas porque as mulheres usam saia, né? Fazem questão de comungar ajoelhados, coisa que... Né? E na boca, imagina. Então, uma comunidade realmente constituída, bom, com toda a hierarquia, nem temos, né? Bispos, presbíteros, diáconos, subdiácono, oceariato, não sei o que mais, isso... Né? Mas que esteja na contra-igreja verdadeira, porque a contra-igreja também está tão dividida, né? Na contra-igreja não digo, na igreja remanescente, né? que reformem a igreja remanescente verdadeira, isto é, não estejam em comunhão com o antipapa Francisco, mas também que estejam em comunhão com a igreja, porque se são sede-vacantistas, isto é, se recusam se recusam à igreja desde o Vaticano II, bom, isso também já estão fora da igreja. Né? Monsenhor Vanganó e Companhia Limitada, Frei Tiago e Companhia Limitada, já estão fora da igreja, porque não reconhecem a igreja depois do Vaticano II. Nem o próprio sacerdócio, essa gente devia reconhecer, porque para os sede-vacantistas, as ordenações e os sacramentos confeccionados depois do Vaticano II não têm validade. Né? E com certeza todos eles terão sido ordenados depois de mim. Né? E se eu já fui ordenado com esse rito moderno, imagina mais eles. Né? Imagina mais eles. Então, a incoerência bate em todo lugar, em toda porta. Mas essa é a situação da igreja. Voltamos, isso eu queria dizer hoje, queridos. Nós precisamos compreender isso. Isso está difícil de compreender e de agir a secunda desta realidade. Isto é, hoje nós vivemos a situação da igreja primitiva. E quantos
sequer da igreja primeva, isto é, daquela jamais hierarquizada depois que recebeu o Espírito Santo. Tantos na situação realmente desta missa de transição, né? Porque não tem sequer hierarquia. Então, sim, queria dizer isso, não posso esquecer. E tantos somos semelhantes àquela igreja primeva, que também nós estamos encerrados e com medo. Né? E dos judeus, por mais, estamos com medo, e dos judeus. Estamos encerrados em nossos refúgios. O refúgio é um jeito de entrar numa sala e se encerrar, isso é não querer que o sistema penetre. O sistema com toda a sua... todo o seu azedume, com toda a sua impiedade, com toda a sua descrença e com a sua morte eterna. Né? Não só morte física, mas pior, a morte eterna. Não queremos que o sistema entre. Né? Queríamos nos livrar do sistema. É um desejo só ainda. Né? Um desejo só. E de outra parte, somos com medo dos judeus, porque são eles que estão arquitetando. É o povo sionista que está aí arquitetando e desenvolvendo e oprimindo o mundo com esse plano. E vocês estão vendo, queridos, como a cada dia o plano se coloca mais em prática? Agora já nem falemos mais em guerra, mas falemos em novas doenças espalhadas. Não, o mais engraçado é que tinha data para... Eu estava mostrando esses dias aqui na casa, não posso falar as palavras, mas essa gente tinha marcado o dia 15 de maio de 2022 para o surgimento de uma outra e pior doença que assolasse realmente e matasse a humanidade. Assim que se deve dizer. E que matasse a humanidade. Então, bom, essa semana nós tivemos um grande agente deles visitando aqui o Brasil, hein? Também não vou dizer o nome, recebido com pompas e circunstâncias, não só pela mídia, e já nem digo a corporativa, mas eu digo até a mídia alternativa, e pelo maior representante da nação. Né? Esse homem não passa, digo, o visitante, não passa de um títere desses sionistas, né? Que estão aí executando aquilo que estão executando. Então, estamos acuados e com medo, e com medo, e com medo. E quantas vezes os seus tentáculos realmente nos ferem e nos batem na cara, no corpo, e adoecemos nós também, e, enfim, tudo aquilo. Sim, isso é preciso gravar. Estamos na situação da igreja primitiva. E não só, como digo, da igreja primeva, isto é, aquela que já cheia do Espírito Santo, com ânimo e coragem saiu a pregar, senão aquela que representa esse domingo, isto é, aquela que fica reclusa e com medo. Mas façamos uma diferença, queridos. Façamos uma diferença. Isto é, abramos-nos ao Espírito Santo. É preciso se abrir, hein? Porque ele sempre quis vir, ele sempre quis estar no meio da humanidade. Tantos não se abrem. E tantos vão ouvindo a pregação e se fechando. Se fechando ainda mais convictamente, mais cruelmente, contra a pregação que fazemos. Então, é preciso abrir-se. Abramos nós ao Espírito Santo, às suas inspirações. E voltemos criemos nós aquela comunidade primitiva, mesmo, né? Onde o amor entre nós reina, onde a palavra de Deus seja aberta, desabridamente partilhada com nós, sem ressentimento se às vezes a palavra de Deus nos fere, e ela nos fere, sem ressentimento porque ela nos fira e mexa na nossa consciência, naquelas verdades sagradas que nós tínhamos criado para nós mesmos. Né? E que a palavra de Deus às vezes abala. Né? Às vezes abala. Então, sim,
sejamos essa comunidade primitiva, mas cheia do Espírito Santo. Isto é, no amor verdadeiro cultivado entre nós e na palavra de Deus verdadeiramente bem partilhada, bem partilhada. Isso nos distinga. Sobretudo, é a palavra de Deus que nos diz, vem Espírito Santo, a palavra de Deus que nos diz, vem Espírito Santo em plenitude, que é o que virá ao retorno do Senhor, em glória e majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.